Ai, pessoal do céu. Como eu coloquei na thumbnail, o meu povo perece por falta de discernimento, porque na palavra diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas naquele momento, pessoal, tá faltando muito discernimento para aquelas pessoas. Essa thumbnail que eu criei, pessoal, que eu coloquei para vocês aí, que é esse jovem rico versus esses pobres, murmuradores, porque praticamente são apenas murmuradores, eles não queriam aprender verdadeiramente. Como se você procurar esse vídeo, pessoal, no YouTube, você vai ver que aquelas pessoas não queriam achar resposta. Apenas queriam instalar só apenas para se mostrar e achar que eram os donos das razões, mas não havia nenhuma razão, nenhuma verdade que saía da boca deles. Por quê, Derek? Simplesmente porque, como eu coloquei na thumbnail, o meu povo perece por falta de discernimento. Aquelas pessoas estavam agindo que nem as pessoas da Bíblia. Quando Deus estava libertando o povo de Israel, que ficaram 400 anos sendo escravo, Deus levantou Moisés para libertar aquele povo. Só que somente 2 tribos prevaleceram, somente 2 tribos de Israel, porque são 12 e somente 2, que era de Judá e Benjamim, que realmente prevaleceram na palavra. Somente 2 tribos realmente se entregaram de todo o coração, resolveram se dedicar na palavra. Quiseram realmente, verdadeiramente descobrir a resposta para poder sair daquela crise que eles estavam passando. E que realmente queriam entrar na Terra Prometida verdadeiramente. E reconheceram o favor de Deus na vida deles. Mas essas pessoas que estavam lá, elas não estavam fazendo isso. Elas estavam sendo usadas pela boca do inimigo. Elas estavam sendo usadas pelo inimigo, claramente. Mas quem não tem discernimento não percebe isso. Não consegue discernir aquilo que estava acontecendo. E tem muitas pessoas ainda que acham engraçado aquilo, pessoal. É o próprio Satanás usando a boca daquelas pessoas, daqueles caras, para ficar falando mal do outro, julgando o outro. Só que o principal, sabe o que é? Sabe por que o Espírito Santo me incomodou para entregar essa palavra para vocês? Sobre em relação daquele debate que estava tendo entre o menino rico e aquelas pessoas pobres? É que simplesmente o que aqueles caras estavam falando, estavam ferindo a palavra, ferindo a Bíblia. Estava ferindo o princípio da palavra. Vocês entendem? E aquilo está sendo transmitido para milhões, bilhões de pessoas. E quem não tem discernimento vai acreditar naquilo. E realmente tem pessoas que acreditam naquilo que eles falaram. O cara teve uma parte lá, um episódio lá que o cara falou: eu sou CLT. E agora vamos ver o que esse cara vai me ensinar. Aí quando o cara chegou na hora do debate, o cara falou: viu, eu não quero aprender nada com você. Aí começou a esculachar o cara. Isso é falta de discernimento. Isso envolve inveja, mas também envolve murmuração, cegueira espiritual. Muitas pessoas não sabem disso. Elas não sabem disso porque elas não se concentram na palavra, elas não meditam na palavra. E Deus sempre está falando: o meu povo está perecendo por falta de conhecimento, por falta de discernimento de espírito. Porque não busca uma verdadeira comunhão comigo. Quem não busca uma verdadeira intimidade com Deus nunca vai entender como funciona esse mundo. E quem não busca conhecimento ficará preso no seu próprio entendimento. Aí acaba virando aquelas crenças limitantes. Por que eu devo guardar dinheiro? Por que aquela pessoa consegue dinheiro e eu não consigo? Só ela consegue. E eu nunca vou conseguir. Existem vários tipos de crenças que Satanás coloca na mente das pessoas, porque o primeiro lugar que o inimigo vai usar para atacar é na mente da pessoa. Satanás ele vai jogando setas negativas, como diz no Salmo 91. Entende? Ele vai jogando palavras, palavrinha por palavrinha. Ele não precisa jogar tudo uma vez só. Ele vai jogando com calma. Basta que você vá aceitando. Se você aceita uma palavra dele agora, depois você aceita outra e mais outra, aquilo vai virando uma fortaleza dentro da sua mente. Até chegar um momento que você nunca mais vai conseguir acreditar que aquilo é real. Que aquilo é possível de se conquistar. O que aconteceu com aqueles caras que estavam lá no debate? A mente deles estão dessa forma. Ao ponto de ele estar ao vivo. Falando para multidões e nações estão escutando aqueles caras falando, e eles falavam dando risada, como se eles fossem o dono da verdade, mas não tem nenhuma verdade ali, pessoal. Eles estão sendo enganados, manipulados, entende? Eles faltou discernimento, faltou sabedoria, faltou o quê? Convivência com a palavra, faltou intimidade íntima com Deus, porque o que eles estavam falando lá estava ferindo a palavra do Senhor. Porque o princípio financeiro. Aquele jovem estava querendo demonstrar, querendo falar, mas ele nem conseguiu falar. Porque os demônios, se levantaram tanto na vida daqueles homens, usaram tanto a boca deles, que não deixavam o rapaz falar. E por um lado, foi até bom ele não ter falado também. Quase, porque realmente, nem todas as vezes que você fala muito, é uma forma sábia de agir.
Muitas vezes é bom você ficar em silêncio e visualizar o que está acontecendo ali perante você. Entende? Pois lembre-se, a palavra é prata, mas o silêncio é ouro. E muitas horas não tinha como mesmo ele ficar falando. Quando ele ia abrir a boca, os caras não deixavam ele falar. Os caras só sabiam o quê? Reclamar, murmurar, esculachar o cara. E a questão não é só questão de eu estar defendendo o cara, porque o cara não é parente meu, o cara não é nada meu. Mas entenda que o princípio que ele estava seguindo ali de prosperar envolve na palavra. Entende? Tá na Bíblia. O que ele estava agindo ali estava claramente sendo usado por demônios, de espírito de inveja, de arrogância, de murmuração, porque a murmuração atrai a negatividade, e a negatividade atrai a ruína, como aconteceu com o povo de Israel, com o povo israelita. Entende? Que está na Bíblia. Aquele povo não conseguiu entrar na terra prometida porque só agiram por murmuração, mas não agiram por humildade, porque Deus ele deixa bem claro: todo aquele que agir com humildade perante mim irá receber a revelação, vai achar o caminho que deve seguir, que deve prosseguir, mas aquele que age com orgulho vai ficar preso no seu próprio entendimento, não vai ser atendido pelo Criador, porque já diz na palavra: Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita os orgulhosos, mas dá graças aos humildes, aqueles que agem com humildade. Resumindo, se aqueles caras tivessem chegado naquele debate e tivessem agido com humildade, mesmo realmente porque eles não entendiam como que aquele rapaz prosperou financeiramente, mas eles poderiam ter agido com humildade para poder realmente receber uma nova revelação para a mente deles, para poder libertar eles, mas eles não agiram dessa forma. Todos foram praticamente, agiram da mesma forma, de murmuradores, escarnecedores, escarneceu da palavra, principalmente, que não deveria ter feito. Entende? Por isso que eu falo para vocês, isso é como exemplo para nós todos aqui também, pessoal. Você precisa urgentemente se aproximar da palavra, para que você não haja igual aqueles caras. Se você agir igual eles, você vai ficar pobre a vida inteira. Você não vai prosperar, pode ser financeiramente, espiritualmente, fisicamente, seja o que for. Para você prosperar verdadeiramente aqui nessa terra, tem que ter uma verdadeira comunhão com o Criador. Sem comunhão com Deus, você não prospera verdadeiramente. Você não prospera. Os ímpios estão prosperando, mas eles também vão ter um preço para isso. Entende? Aquele que está sendo abençoado pelo mundo, o salário dele vai ser a alma dele. Entende? Agora, aqueles que meditam na palavra dia e noite e estão buscando prosperar da forma correta, que é o quê? É debaixo da mão de Deus, da presença de Deus, esse sim será recompensado. Esse sim, quando partir dessa terra, não terá a alma cobrada, mas sim receberá o galardão da vida. Por Jesus Cristo. Amém? Essa é a diferença. Que muitos não entendem, por isso ficam agindo daquela forma. Aquela forma lá é humilhante que eles estão fazendo. Aquilo lá não estão agindo de forma sábia, estão agindo de uma forma muito tola. Tola mesmo, muito tola. Porque está faltando conhecimento para eles. Está faltando o quê? Humildade no coração deles. Como faltou para o povo de Israel. Deus, ele tocou muito forte no meu coração. Até peço perdão pelo jeito que eu estou falando, pessoal. Que na verdade não é nem eu que estou falando. Tem hora que é eu que falo, mas tem hora que é o Espírito de Deus que fala. Basta você prestar atenção no que ele está falando. E colocar em prática o quanto antes na sua vida. Para que você não haja como eles agiram. Amém, pessoal? Toma cuidado. Vigia. Ok? Eu não tenho nada contra aqueles rapazes, mas o que saiu da boca deles é claramente óbvio que aquilo não veio deles, mas sim veio dos demônios que estão contaminando eles e que muitas pessoas não estão percebendo isso. Muitas pessoas não percebem isso. E por que não percebe? Porque não medita na palavra. Muitas pessoas ouvem. Para ouvir, muitos estão o quê? Preparados para ouvir, mas para praticar são poucos. E por isso que são poucos que serão salvos. E por isso que são poucos que serão transformados. E por isso que são poucos que vão realmente entrar na terra prometida. Como aconteceu com o povo israelita. Você consegue compreender o que eu estou querendo dizer? As pessoas... Entenda, a prosperidade está para todo mundo. Mas não é todo mundo que vai prosperar. Porque não é todo mundo que realmente quer. Tomar posse daquilo não é todo mundo que quer o quê? Quebrar a cara, não é todo mundo que quer realmente ralar. E quando eu falo ralar, é meditar na palavra, é o quê? É perseverar na palavra, não só apenas trabalhar que nem um louco. Tinha um cara que falou lá no vídeo, lá no debate, ele falou: eu trabalho que nem doido. Você pode trabalhar que nem doido, você pode se matar e trabalhar, mas Deus não quer isso, Ele quer o quê? Obediência. Mas eu não tenho força, eu não sou inteligente, fique em paz, porque Deus, Ele não pega aqueles que são preparados, Ele pega os incapacitados e os capacita, e os torna preparados.
Deus que te concede discernimento, Deus que te concede sabedoria, Deus que te concede inteligência. Você é fraco, Deus vai te conceder força e energia. Mas para isso acontecer, você tem que se posicionar em colocar Ele em primeiro lugar no seu dia. É só isso que Deus pede, obediência, porque através da obediência atrairá a presença, e a presença dele será a tua eficiência. E quando eu falo eficiência, entenda que a presença dele é o que realmente vai preencher tudo na sua vida e que vai te capacitar para viver aquilo que ele tem para a sua vida. E a única coisa que ele pede para nós, seres humanos, para nós todos, é obediência, é fidelidade, é perseverança, que nem ele pediu para o povo de Israel, mas somente 2 tribos foram isso, somente 2 tribos realmente bateram os requisitos de Deus, entende? É isso que o Espírito Santo está querendo revelar para multidões e nações de pessoas. O quanto antes elas colocarem isso em prática, obediência, fidelidade e perseverança na palavra, sem abrir mão daquilo que Deus tem para elas, porque realmente luta vai ter mesmo. Quem está no mundo não vai ter luta, praticamente. Agora, quem está contra a maré, contra o mundo, contra esse mundo, quem está contra o mundo e está buscando verdadeiramente uma intimidade com Deus e quer viver o propósito de Deus, se prepare porque os demônios vão se levantar sim, 10 vezes mais, 20 vezes mais. Mas não interessa porque Deus é maior, Deus vai levantar 100 vezes mais. Se o inimigo vai levantar 50, Deus vai levantar 100. Entendeu? É assim que funciona. Só que muitas pessoas não entendem isso, porque não querem uma verdadeira intimidade, não querem realmente viver aquilo que Deus tem para elas. Deus está falando que Ele vai transformar sua vida, seja financeira, espiritual, na parte conjugal de relacionamento. Ele vai transformar, só que para Ele transformar você tem que se dedicar, você tem que buscar verdadeiramente, porque Ele já está do seu lado todo santo dia. Ele só espera você abrir a sua boca e falar com Ele. Eu não sei falar com Deus, conversa com Ele do jeito que você souber, e Ele vai te ensinar, como eu falei lá atrás. Eu não sei orar, eu não sei jejuar, eu não sei ler a palavra. Busca a presença dele, que ele vai te conceder o entendimento. A única coisa que ele pede para você é o quê? É posicionamento na palavra, posicionamento, sendo obediente a ele, buscando a ele dia e noite. Porque nesse mundo está tendo uma batalha espiritual todo santo dia. Como você viu ali no debate, aqueles caras não buscaram Deus verdadeiramente e por isso estão sendo cegados pelo demônio. Estão sendo usados pela boca do demônio, porque a boca deles está sendo usada não pelo Espírito Santo, mas sim pela boca dos demônios, para estar agindo como escarnecedores e murmuradores. E eles não estão ganhando nada com aquilo, nada vezes nada. Só que a questão é o quê? É que aquilo está sendo transmitido para multidões e nações. Então tem muitas pessoas que não têm discernimento e está correndo o risco de acreditar naquilo que ele está falando. Você entende? E é por isso que Deus me levantou também como intercessor profético também para entregar essa palavra de revelação. Porque como o inimigo quer usar a boca de pessoas que não têm intimidade com Deus verdadeiramente para tentar cegar o povo, Deus também levanta o ungido deles como ele levantou Moisés, para dar clareza ao povo. Basta que o povo abra o coração e a mente, e a palavra de revelação entrará em vocês também. Ok? Porque muitas pessoas têm o costume de falar, a visão do fulano é diferente. Não é que a visão do fulano é diferente. É que faltou você abrir seu coração e mente. Abriu seu coração, abriu sua mente para a palavra de Deus, você vai ter a total clareza de como você deve se posicionar, de como você deve agir, de como você deve conversar, com quem você deve andar. Ande com o sábio e sábio se tornará. Ande com o tolo e a ruína o esperará. Ou melhor, o aguardará. Entende? Pessoal, é essa palavra que o Espírito Santo tocou no meu coração para entregar para vocês. Por favor, entenda. Eu não tenho nada contra aqueles rapazes. Mas entenda que a palavra que saiu da boca deles não vem de Deus. Vem dos demônios. E as pessoas precisam urgentemente se agarrar na palavra aqui, ó, na Bíblia. Isso aqui, essa palavra aqui, pessoal, a Bíblia não foi feita apenas para ser ouvida, mas também para meditar nela dia e noite. Entende? É todo dia. Se ouvires a verdade vos libertará. Mas quem não ouve a verdade nunca será liberto e nunca conhecerá a verdade. Ok? É essa palavra. Peço a vocês que, por favor, em nome de Jesus, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem. Porque tem muitas pessoas que estão, pessoal, com falta de discernimento. Ok? E se não tem discernimento, não consegue se mover, não tem andamento na sua própria vida, seja financeira, conjugal ou espiritual.
Ok, pessoal? Então eu peço a vocês que, por favor, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem. Deixa o like, se inscreva no canal, habilite o sininho. E até a próxima, pessoal. E tchau, tchau.